povo, bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, bom dia. Bom dia você que está aqui agora nessa aula de biologia maravilhosa, wonderful. Gente, essa é sexta-feira. Eu preciso muito da colaboração de todo mundo hoje. Participando, respondendo, perguntando. E o silêncio sepulcral continua. Oi. Bom dia, povo. Eu não desisto de perguntar, puxar, falar, Partiu. Luana, pessoal, só vou esperar um pouquinho, o pessoal tá entrando aos poucos. Podem pegar o livro de vocês logo. O nosso foco hoje, pessoal, é encerrar. Oi, bom dia. Bom dia. Pessoal, tem alguma coisa que eu possa fazer para que vocês liguem as câmeras e interajam comigo? Fala para mim, é possível isso? Existe essa possibilidade? A galera vai ligar a câmera só se der ponto. Não duvido nada. Se falar que dá ponto... Então eu tenho que fazer uma troca, vantagem. tio. Oh, meu Deus do céu. Sério? De coração ninguém vai ligar, não? Vou ter que inventar uma atividade que vocês vão ter que ligar a câmera, então. Vai ser o jeito. É sério. Alguns de vocês, igual, tipo assim, eu vejo... Murilo eu vejo porque ele faz vídeo no TikTok e ele liga a câmera aqui de vez em quando. Emanuel já vi porque ele ligou também algumas vezes. Diana eu já vi. Concordo. Camille eu vejo porque ela liga. Ela ligou até esse dia numa aula de alguém, que eu não... da prima dela. Quem mais eu vejo, gente? Só. Adianta. Mas ninguém. Mas ninguém. Gente, eu acho que se eu ver vocês na rua, não sei nem quem é mais, gente. Eu não reconheço. Desde março eu não vejo ninguém. Misericórdia. Não, depois de março. Hã? No seu lugar preferido. Não, Você me viu já depois de março, já no seu lugar preferido. Ah, sim, não. Já vi, já. Já vi. Misericórdia. Lugar preferido, nada. Lugar que você ama. Ah, tio, eu vou te falar uma coisa. Usar aparelho é ilusão. É ilusão, porque eu sinceramente me decepcionei em usar aparelho. Muito. Já coloquei e vou usar, não tem jeito, mas me decepcionei. Eu tinha outra visão do negócio de aparelho. Eu tinha a dentição de baixo, mas em cima eu tinha 2 dentes muito tortos. Muito, muito tortos. Então eu coloquei para poder acertar. Aí o Rafael falou assim, então coloca para alinhar tudo logo, né? Aí eu coloquei. No começo foi sofrido. Hoje não é que não é sofrido, ainda é sofrido. Mas, tipo assim, tem umas coisas que não tem nada a ver. Gruda muita coisa em aparelho, você tem que ficar limpando muitas vezes ao dia. É verdade. Às vezes, não, às vezes, igual, no meu de baixo, gruda. No meu de baixo, na base do aparelho, começou a aparecer uns tártarozinhos. E não dá para tirar tártaro em casa. E, velho, eu escovo demais o meu dente. Você não tem noção quanto eu escovo, quase arranco. Eu chego machucado. Tem uma escovinha especial que é tipo que fosse um negócio, é tipo um conezinho, no formato de um cone, que você pode passar para limpar dentro do buraquinho que é especial. Eu também uso esse cocô. Nem isso eu tenho que comprar ainda. É horrível, eu tenho. Mesmo assim, aparecem umas plaquinhas de tártaro no meio do aparelho. Eu não sei o que eu faço. É o que eu mais tenho na vida, né? Naquele negócio de baixo. Ô Maria Clara. Quase quebrei. Eu quase rasguei a minha gengiva tentando tirar o tártaro com palito de dente. Eu esfreguei esse dente. Mas você conseguiu tirar? Saiu um pedacinho, mas depois minha gengiva começou a sangrar e eu desisti, né? Não, mas você tirou coisa de dente? Eu vou tirar também. Não, palito de dente. Tipo, o meu ainda é mais difícil, mas tem lugar que é mais assim, mais fácil, porque o meu é bem perto da gengiva.
que dá pra tirar com o palito de dente. Assim, não tira tudo, mas tira o grosso. Velho, não tem, eu fico revoltado porque eu escovo direto. Eu espirro, escovo o dente, faço xixi, escovo o dente. Eu vejo televisão, escovo o dente. Não dá pra entender, não dá. Aí a doutora falou assim, é porque tá passando fio dental errado. Eu falei assim, minha filha, eu quase como fio dental, eu passo fio dental certíssimo, eu fico uma hora escovando o dente, como que eu tô passando errado? Eu não entendo. Não, e o pior que é tem não sei se você já viu, tem um carvão que se compra num potinho para escovar dente. Não pode usar porque ele arranca o esmalte do dente, né? Porque ele é abrasivo. Eu comprei, eu tô usando no dente de baixo. Aí Rafael falou que não podia, mas, gente, pelo amor de Deus, gente, eu não sei o que eu passo. Mas é para clarear o dente, Igor? Clareia. Só que o que acontece, Maria Clara? Clareia, só que não pode usar. Na verdade, eles pedem para não usar, porque o que acontece? É um carvão com uma argilazinha. É bem fininho, você nem sente. Eu já Você vi. mistura. Então, é bom e clareia realmente. Só que, igual ele falou, isso afina o esmalte do dente. Só que, velho, eu não sei o que eu passo mais nesse negócio de baixo, não. Não, e ninguém aguenta ficar dando limpeza, porque uma limpeza tá quase 200 conto. Tá muito caro. Pois é, e tipo assim... velho, então não sou eu que dá tártaro embaixo, não? Graças a Deus, não sou outra pessoa. Sério. Deixa eu te falar, que eu fui no dentista, eu fui tirar o aparelho, não tem? Que eu tava com uma borrachinha evoluída, que era um negócio de metal. Eu sabia que eu tava sentindo alguma coisa estranha atrás, assim, lá nos dentes de trás, não tem? Aí, quando eu fui tirar, eu sou a pessoa que fica mexendo, que eu não aguento, eu tenho muita gastura, assim, com qualquer coisa do dente, não tem? Com cárie, essas merdas, tudo, muito tempo tentando tirar, não tem? Aí eu cheguei no dentista lá, eu tava com uma gastura na gengiva. Tinha acho que uma semana já. Aí eu cheguei no dentista lá, ele tirou o aparelho, não tem? E saiu um pedaço da gengiva junto. Tá doido? Uai. Muito triste. É porque, tipo, eu uso, tipo, é que fala, eu tenho que usar um aparelho pra conseguir usar outro. Eu tenho que usar, tipo, como é que fala? Tipo uma armadurazinha pro dente, não tem? Não tem os dentes lá de trás que são os maiores pra esmagar a carne, para não ir? Sim. Tem, tipo, eu falo, tipo se fosse uma armadurazinha em volta de metal, tem? Pra conseguir segurar o outro aparelho, que é tipo uma borrachinha 2.0. Ai, gente, é que vocês nunca passaram perrengue com aparelho na vida. Por isso tá falando isso, mano. Isso aí não é nada. Mas é horrível. Perrengue maior, assim, foi a coisa mais incrível que aconteceu. O meu bracket, ele soltou lá de trás. Aí, era um feriado, eu estava voltando de Guivi com a minha tia, era um domingo de feriado. Vocês pensam, não tinha lugar nenhum aberto, dentista, nada. Aí o meu bracket lá de trás soltou, aí eu falei, tá bom, normal, né? Sempre acontecer isso. Só que o ferro soltou junto com ele e entrou dentro da minha gengiva. Tipo, não entrou na pontinha, entrou no meio da gengiva. Aí eu fiquei... Aí nisso eu cheguei em casa. Aí eu comecei a ficar desesperada. Aí minha mãe também começou a ficar desesperada junto, porque minha mãe se desespera mais do que eu. Aí veio a minha tia com um alicate de unha tentar tirar o ferro de dentro da minha gengiva e ninguém conseguia. Aí a gente lembrou que o tio da Liza, né, ele é dentista. Aí foi a gente ligar pra mãe da Liza, pedir o telefone do tio da Liza, e graças a Deus ele ia viajar nesse dia, mas não sei o que aconteceu, porque ele não viajou. Aí ele foi, abriu o consultório pra tirar o ferro dentro da minha gengiva. Ela é muito sofrimento. Tô decepcionado, tá? Nunca tive tártaro na vida, tô tendo agora. Raiva, que ódio. Deixa eu ver o que é isso. Eu tô boiando aqui. O que é isso? É triste. Pessoal, já entrou todo mundo, né? Não tem jeito. Aparelho, me enganaram, porque é muito sofrimento. Tártaro é um cocô. E pra tirar é horrível. Eu comecei a ter essa merda. Eu tô toda hora com os dentes, só que essa porra não sai. Eu meter a porra de sabe o que é o pior? Comprar um palito de metal. Sim. O que é o pior é que a gente tem bem certo. E tártaro é uma colônia de bactérias. Então, se eu pensar em termos biológicos, o tártaro é uma colônia de bactérias.
Eu sei que elas têm uma carapaça bem dura e resistente, elas se aderem muito bem à hidroxiapatita no dente. Isso eu conheço, eu sei. O que eu acho absurdo, eu falei com o Rafael, é que em pleno século XXI não existe ainda um medicamento que remova tártaro da dentição. Tem que ser feito por aquela pinça ressonante dele. Isso. Gente, ele tá no século Que dói XXI. igual um trem, né? Parece que tá arrancando seu dente Pois fora, é. aquele negócio. Gente, está no século XXI. Como que ninguém inventou um trem ainda que remove bactéria de esmalte de dente? Eu falei, fico revoltado. Não tem condições. Aí, ó, Diego, inventa isso aí, ó. Faz tudo Coloca o hoje em seu dia. nome e ganha dinheiro em cima. Pronto. Não dou conta. Ó, me Ô, estressa. Diego, Hã? inventa um medicamento e patenteia com seu nome. Não, sério. Aí ele veio falar, não, eu falei, Rafael, eu conheço bactéria, eu conheço o dente, eu sei como é que funciona. Eu tô revoltado porque você não tem medicamento. Agora é muito Eu acho que absurdo. Ainda é grosso, tipo, comparado das pessoas, ainda é grosso. Mas mudou um pouquinho. Oi? A Laísa? Laísa tá com o microfone aberto. Quem Ah, nunca, tá. né, gente? Aconteceu com todo mundo. É, Quem nunca Faz parte. comeu na aula? Hã? Quem nunca? Quem nunca? Pessoal, olha Mas, ó, só. Berrei a minha Fala. mãe no microfone aqui, que eu não sabia que tava ligado. Aconteceu uma coisa comigo. O que aconteceu? Eu me estressei com o Galo aqui do lado. Minha mãe subiu para me perguntar alguma coisa esses dias. Aí, assim, a mãe desceu e eu me estressaram com o Galo. Eu xinguei, gente, numa aula. Não sei nem se foi pro próprio YouTube. Eu fiquei depois até sem graça. Não sei com que turma foi. Eu fiquei muito estressado. Só que, em vez de eu fechar o microfone, fechar o vídeo, eu me estressei. Não! Eu falei, minha nossa senhora, o que eu fiz? Pedi desculpa e tudo. Que vergonha. Pelo menos a nossa sala é de boa, pá. Que, você viu, né? Que tem vídeo na internet que ficou rolando por aí que o cara depois só tinha desligado a câmera, só que aí depois ele falava, bateu na frente da câmera. Você viu, né, Digão, o barraco que teve na aula de Xande, né? Não. Verdade também. Não, Nossa, tem que Digão, assistir, assiste Digão. no YouTube. Aquilo lá é Você tem que entretenimento assistir. grátis. Aquilo deveria virar um vídeo no YouTube pra gente Cara, Tinha aqui, deixa eu só fechar meu quadro. Como assim, barraco? Tá no Que aula é essa? Digão, foi tiro, porrada e bomba. grande. E Áudio de ninguém. E ele entrava com um monte de nome porque ele tinha o link da aula. Por isso que eles botaram esse negócio de vocês confirmar agora. Foi por causa disso. Ah, teve um probleminha então com a turma de vocês. Alguém entrou. Probleminha? Exatamente, probleminha. Digão, você tem que assistir essa aula, sério. Assiste. Digão, ainda bem que o Xande, ele sabe levar as coisas à esportiva. Mas se fossem uns outros professores aí, cara, eu não cara, sei ele é o que muito teria calmo, acontecido. tomar no rabo. Meu Deus. Se O fosse cara, tipo, o cara Gustavo. falou coisas super obscenas, aí o Xande levou na brincadeira. Ele falou, então vem aqui, não sei o quê, né? Tipo, Se fosse Gustavo. Eu queria ver se fosse Gustavo. Gustavo, ele te bateu o papa. Não, depois o cara ele ficou abusado e começou a falar com o Xande, ligou o áudio. começou a dialogar com o Xande. Pera, isso foi quando que nem eu vi isso aí. Ah, Manel, Nossa, pelo amor de Deus. Manel Foi no tava final da aula. Colocou Não, uns sim. negócios de nome que Xande cheira pó, uns trem mó Xande doido. não sei o quê. Até com o meu Isso é o nome quê? de A última aula dele? Entraram com o nome de Maria Clara. Então, Maria Clara foi mentora de tudo. O pai é Maria Clara. Fui, eu arquitetei o plano. Exatamente. Então, Mas né, eu os acho que cara- esse negócio aí Maria Clara da não vai sala. adiantar nada. Esse negócio de entrar não vai adiantar nada, porque se ele entrar com o nome de outra pessoa, o professor vai achar que é o aluno. Exatamente. É verdade. Então, Não, Agora, mas assim, com a turma de vocês, eu não tive problema, não. Com outras turmas já entrou, mas ninguém fazia escândalo. Fala uma putaria, bota um áudio, depois eu tiro a pessoa. Já aconteceu já. Botava música de putaria, botava gemidão do Zap, começou a xingar o Xande. O negócio foi quando ele começou a xingar o Xande. Aí que o negócio Não, o negócio foi bizarro, tá, fi? Isso foi a última aula dele? Não. Não, foi umas 2 aulas atrás, eu acho. Foi umas Vou duas procurar aqui aulas. agora. Eu acho assim, é complicado porque, né, com essa questão de online, administrar, a gente está aprendendo, vocês e nós estamos aprendendo como administrar isso, porque é complicado mesmo.
Né? Agora a gente pode deixar entrar ou não, mas quando, igual a Camille falou agora, se alguém me entrar com o nome de vocês, eu vou deixar entrar, porque eu vou achar que é aluno. Depois que a merda estiver feita, que, né? Entrou aí. Não, mas aí, tipo assim, acho que mesmo que entrar, tem como vocês tirar, não tem? Tirar da aula? Ou não tem como? Tirar depois. Então, aí tira da aula e não entra mais, ninguém mais entra. Aí Sim, o negócio é que Xande tirava ele da aula, mutava ele e ele, tipo, entrava com outro nome, entrava de novo. Ele tava falando que matéria esse dia. Ai, Manuel, procura o link. Manel perdidão, tá ligado? Pessoal, Ou seja, Ah, é? sabemos que Manel dormiu na aula, galera. Exatamente. Ele tava na aula no dia e ele não lembra, é porque ele dormiu, hein? Eu nem sei se eu tava, não. Mano, o cara tava lá Não, fazendo o fica. almoçozinho dele já. É, Manel comeu. Será que foi lá que eu tava Olha fazendo só. almoço? É, foi mesmo, já era umas 11h30 isso. O pessoal, Manel nessa hora tava botando arroz no prato já. é barraco, né? De vez em quando eu faço aquela arroz. Ô, Tigão, depois eu vou te mandar o link e botar e falar pra você qual minuto assistir pra você ver. E manda também, cara. Eu vou baixar, Me manda também. cortar e mandar Melhor no grupo que eu da poder sala. preto, né? Mandar, cortar e mandar pro pessoal. Isso, Nádia, boa. Aí faz isso, depois manda pro Tigão. Isso, me manda aí os minutos que eu vou baixar o vídeo e cortar o minuto certinho. Deus é mais. Tô pensando coisas da minha aula, pelo amor de Deus, que não aconteça na minha aula, pelo amor de Deus. Nunca, jamais. Pessoal, olha só para encerrar o capítulo, a ação gênica, ela muda de procarioto para eucarioto. O que é procarioto? Me ajuda aí, pessoal. Procarioto, o que é procarioto? Povo, vamos lá. Estavam conversando até agora, comigo, bateu papo e tudo. O que é um ser procarioto? A célula que não tem núcleo. Ela tem, né, não tem núcleo, ela vai ter nucleóide. O eucarioto ele vai ter um núcleo bonitinho, com carioteca, né, todo organizado. O que acontece? Lá nos procariotos, bactéria, eubactéria, né, as bactérias e as árqueas, o DNA, pessoal, ele todo codifica, possui códons para codificar proteínas. Então, todo o DNA bacteriano, praticamente, ele vai ter informações para síntese proteica, todo, você aproveita ele por completo praticamente. Então ele na íntegra, todo ele é uma receita atrás da outra. Literalmente, pessoal, lá no DNA bacteriano você tem uma receita para proteína uma atrás da outra, sem muito intervalo entre elas. Quase não tem intervalo entre uma receita e outra. Agora, nos eucariotos tem intervalo. Você vai ter uma receita para uma proteína, tem um intervalozinho, pessoal. Esse intervalo é uma sequência do DNA que não sintetiza nada, não tem informação para síntese proteica. Então, eu vou ter uma receita para a proteína, um intervalo que não sintetiza nada. Uma receita para a proteína, um intervalo inativo. Uma receita para a proteína e um intervalo inativo. Então, o nosso DNA, pessoal, que é gigantesco, que é muito, muito grande, ele tem uma parte ativa, com a receita, com o código genético em si, e uma parte dele é inativa. Então, você tem esses intervalos, essas falhas, né, nas receitas. É como se fosse um grande livro de receita. Eu vou ter uma página preenchida com uma receita, uma ou duas páginas em branco, depois uma página ou duas com receita, depois uma página em branco, depois 3 páginas com receita, uma ou duas páginas em branco também. Então, eu vou ter esses intervalos no DNA de eucariotos, o que não acontece em procarioto, tá? O procarioto é contínuo. Toda a sequência dele é uma sequência que sintetiza a proteína, não tem intervalo, tá certo? Nos eucariotos foi descoberto e foi idealizado, pessoal, regiões chamadas de introns e exons. A região de intron é uma região que é inativa, não sintética, não tem nela informação para a síntese proteica. Agora, no exon, tem nela informação para a síntese proteica, tá? Então, esse exon é a parte ativa, a parte com uma receita, a parte com material genético que viabiliza a síntese de hemoglobina, insulina, melanina, amilase. Então, ali você tem a receita para isso, no exon. O adigão e o intro. O intro, pessoal, é apenas o que separa uma receita da outra, uma parte ativa da outra, por exemplo. Quando é feita a produção do RNA mensageiro,
A RNA polimerase copia tudo, copia a parte ativa e a parte inativa também. Então, inicialmente, pessoal, o RNA ele vai ser sintetizado com tudo, a sequência toda. Depois é feito um reparo, né? É feita uma releitura do RNA e toda a parte que é, digamos, inativa, todo o intron vai ser removido. Aí eu vou colando as partezinhas que me interessam, tá? Lembra que, por exemplo, eu tiro uma cópia de uma parte inteira do nosso DNA e toda a parte em branco, toda a parte inativa, eu vou cortar e tirar. E vou unir as partes que são ativas, que vão viabilizar a síntese proteica. Então, lembrem que é muito importante esse momento, pessoal, de corte e de junção da parte ativa. Por quê? É nessa edição que é feita do RNA é que eu tenho a possibilidade de formar N proteínas, tá? Várias proteínas diferentes. Ok? Aí, lembrando que proteína, pessoal, é sequência de aminoácido. DNA e RNA é sequência de nucleotídeo, tá? E lembrem, por favor, que sempre, lá nos procariotos, toda sequência, basicamente, ele é ativa. Então, o DNA dele todinho tem receita para alguma coisa. Nos eucariotos, não. Eu vou encontrar uma área ativa, com uma receita viável, e uma área inativa, como se fossem folhas em branco. Pessoal, é DNA, tem nucleotídeo, tem base nitrogenada, mas não codifica aminoácido, não traz informação para aminoácido nenhum, tá? Traz uma informação de intervalo, tá? Uma página em branco, digamos assim, ok? E o que é importante ter, porque isso viabiliza variabilidade genética, variabilidade na síntese proteica. O RNA, quando é formado, ele é formado com tudo, com exon e com intron. Só que os introns, a parte inativa, que não vai viabilizar a proteína, ela tem que ser removida. Então, é feita uma edição do RNA. Depois de copiado do DNA, é feita uma edição. O que eu faço na edição? Eu corto algumas áreas, removo os introns e colo, né, a molécula de RNA. Aí, depois de editado, ele sai, vai lá para o núcleo e vai ser lido por um ribossomo para poder sintetizar a proteínazinha, tá? É muito importante haver essa remoção dos introns, né, chamado de splicing. Por quê? Porque nessa edição que eu torno o RNA ativo para sintetizar uma proteína e viabiliza a produção de várias proteínas diferentes, né, com essa possibilidade. Ok? O que eu acho engraçado, pessoal, interessante, é que quando eu falo em DNA, RNA, ribossomo, intron, exon, eu me refiro a átomos, aqueles mesmos átomos que você vai estudar em química, que você estuda em química. Eu estou olhando para compostos orgânicos, para álcool, fenol, éster, né, fosfoéster, que nós encontramos nos compostos biológicos. São átomos inativos. Quando juntos, enquanto complexo, eles passam a ter essa atividade viva. Então, notem como é curioso, né? A vida a nível atômico molecular são átomos que se organizam e dão origem à vida como nós conhecemos. Mas se eu pegar, por exemplo, pegar lá um DNA e separar os átomos todinhos, eu vou encontrar carbono, que você encontra na tabela periódica, fósforo, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, é que você encontra. Juntou tudo, né, nesse aglomerado complexo, é que eu passo a ter atividade de vida, né? É complicado até entender isso. Teve um professor meu lá na PUC, né? Ele é professor só no mestrado, e ele estudou o conceito de vida, porque é muito difícil você entender e conceituar a vida, ainda mais a nível atômico, molecular, assim. É muito complicado. Porque se você separa, os átomos não têm vida. Você juntou, eles passam a ter essa atividade viva. É curioso. Curioso, curioso. Pessoal, ficou claro o que é intron e exon para todo mundo? Me ajuda aí. Alguém entendeu, não entendeu? Ah, Digão, não entendi o que é intron, o que é exon. Ficou claro para todo mundo? Exon, a parte ativa do DNA, que tem a receita para montar uma proteína, e intron, a parte inativa, como se fosse uma parte em branco do DNA. Tem nucleotídeo, tem sequência, mas é uma parte que não viabiliza a síntese proteica. Rodrigão. Oi? Então a gente poderia falar que, tipo assim, o humano, ele pode, ele tem as DNA ou célula, acho que é DNA, no DNA o negócio de liberdade. Então isso seria o intron.
Ele tem o quê? Fala de novo. Que pelo que eu me lembro, o humano, ele pode hibernar também, só que ele tem que desencadear alguma coisa para conseguir, que ninguém sabe por enquanto. Aí eu poderia chamar isso de ímpeto. Tio, a possibilidade de hibernar requer alguns parâmetros biológicos que eu desconheço, né? Nós desconhecemos na espécie humana. Mamífero hiberna, a gente vai ver que urso hiberna, por exemplo, né? Mamífero hiberna. Só que esse hibernar, ele requer uma atividade metabólica que, no nosso caso, não foi ligado ainda, né? É desconhecido. Pode ser que alguns ancestrais nossos hibernavam, mas no nosso caso, o humano atual, para hibernar, é complicadinho. Há muita coisa no DNA, Não, sim, mas eu poderia chamar isso de intron. Pois é, o intron é uma parte, é um intervalo no DNA. O intron, até então conhecido, ele não codifica nada. Mas o que ele faz? Você tem no DNA vários introns. Então, isso abre um leque para sintetizar N moléculas de proteínas. Então, os introns, eles possibilitam que, de repente, o mesmo gene, ele forme 2, 3 ou mais proteínas diferentes. Isso que ele possibilita. O que essa proteína vai fazer no corpo pode possibilitar, por exemplo, hibernação. É possível, talvez. Muita coisa do nosso DNA não é conhecido. O projeto Genoma Humano, né, que foi feito em anos anteriores, ele descobriu lá a sequência, descobriu várias proteínas possíveis de serem sintetizadas, mas muita coisa ainda em genética, a nível molecular, não é conhecido. Por isso que a gente tem doutorado na área, mestrado na área, pesquisa na área. É para poder entender melhor como se dá essa questão do DNA, do RNA. É igual, por exemplo, se você for pensar numa célula, ela se renova continuamente. Mesmo com a renovação celular, nós envelhecemos. Não era para envelhecer, era para durar a vida toda, porque você renova as células continuamente, né? E nós envelhecemos. A informação para envelhecimento, ela existe a nível genético também. Então, tem muita coisa em DNA, em genética molecular, que a gente não conhece. Muita coisa mesmo. É um mundo. Às vezes a gente olha assim e fala assim, Digão, quanta coisa a gente já sabe. Mas você vai ver que quando você vai para a faculdade, para a graduação, você vai ver que tem um catatal de trem que a gente não sabe. Não sabe mesmo. Então, pode ser que hiberne, pode ser que não hiberne, a gente não sabe. Né? Se eu te falar assim, nunca vai acontecer. Daqui a uns anos o pessoal fala, não tem como sim, o DNA mostra que é possível. Aí lascou. Tem muita coisa. Em biologia, nossa senhora, muito trem diferente. Muito. Pessoal, eu preciso da ajuda de alguém aí para ler a questão 4, da página 44 para mim. Por favor, pessoal, página 44, questão 4. Murilinho, pô, tá feliz porque que Vasco. Eu tô feliz. Quer que eu leia, Digão? Leite, tio, mas rapidinho aqui primeiro. Tá feliz por quê? Conta pra nós. Rapaz, o meu Vasco está na ponta da tabela. Eu não quero mais nada. Mais nada. Segue o líder. O maior do Brasil está voltando. Segue o líder Zico, time. Campeão invicto. Calma, vai ser campeão invicto. Rapaz. Não tô nem ouvindo isso de você, não. Você vai ver. Quando eu pegar o Flamengo, eu não vou ter pena. Eu não sei se o jogador vão, mas eu não vou ter pena, não. Tá bom, pai. Ai, Murilo. Aproveitando a sua alegria por causa do Vasco, pode ler questão 4, então, por favor. Rebaixado. E daí? Acontece. Ah, então, tal de um. Em um está representado o trecho de uma molécula de DNA. Observando o quadro anterior, pode-se concluir que... Pessoal, DNA é fita simples ou fita dupla? Dupla. Fita dupla. Dupla. Fita dupla. Pessoal, então, o DNA de fita dupla, nós vamos encontrar, pessoal, sempre uma sequência nele de bases nitrogenadas que são complementares. Então, o que caracteriza o nosso DNA são as bases nitrogenadas. Aí aqui a letra diz assim,
Cadê? Letra A diz que a molécula de DNA é formada, deixa eu pegar um xizinho aqui, ó, formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Pessoal, tá certo. Tá, digamos, o que está errado nas outras? Na molécula de DNA, podem existir diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas. Pessoal, não pode. Não existem diferentes tipos de complementação. Existem as complementações básicas. Adenina com timina, guanina com citosina. A complementação é sempre essa. Não tem diferença na complementação. Não vai ter adenina com citosina, timina com guanina e vice-versa. Não tem. Então, nós vamos ter sempre a mesma complementação entre as bases. Sempre a mesma. Adenina, timina, guanina, citosina. Sempre. Uma base púrica com a base pirimídica. Pronto. A quantidade de A presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de A da cadeia complementar. Não, pessoal. A quantidade de adenina de uma das cadeias, ela vai ser igual à quantidade de timina da outra cadeia. Lembra? A adenina está ligada à timina. Então, sempre a quantidade de A é igual à quantidade de T. Elas são complementares. Na molécula de DNA, podem existir 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas. Pessoal, são só 4, tá? Adenina, timina, guanina e citosina. O adigão e a uracila é lá do RNA, em substituição à timina. Tem 5 não, tem 4. No processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a outras 2 moléculas de DNA exatamente iguais. Pessoal, a mitose, ela dobra o DNA e divide, né, para 2 outras células. Então, você vai ter 2 novas moléculas idênticas à molécula mãe, na verdade. E lembra que essa duplicação é semiconservativa. Ela vai levar um pedacinho da molécula velha adiante. Ó, na questão 4, que é a questão do Enem, tá? Eu cortei o que era errado. A resposta certa, pessoal, vai ser a letra A. Por favor, acertem aí. E bora fazer, pessoal, a nossa questão 5. A questão 5, Camille, lê a questão 5 para mim, por favor. A ilustração a seguir revela um modelo de transmissão de informações genéticas nos sistemas biológicos. Depreende-se do modelo que... Pessoal, então nós vamos ter no figurinho, ó, o DNA codificante, a parte de exon, ele gera lá, ele tem uma sequência, a sequência é copiada por um RNA mensageiro, que por sua vez é lido por um ribossomo e vai viabilizar a síntese proteica. Pessoal, o nosso RNA mensageiro, ele vai dar origem, pessoal, a várias proteínas, então a leitura dele forma proteína. Como é que eu sei que isso aqui é DNA e isso aqui é RNA? Pessoal, DNA tem timina, tá? RNA tem uracila em substituição à timina. E notem que são complementares, ó, adenina dá origem à uracila, citosinas a guaninas, adeninas, uracila, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, uracila, guanina, citosina e timina, adenina. Então, essa estrutura é o nosso RNA mensageiro, que vai ser lido por um ribossomo para tornar possível a síntese proteica. Então, foi feita uma transcrição, né? Eu copiei, na verdade, um pedaço da molécula de DNA e depois uma tradução, que é a síntese proteica. Uma coisa importante lembrar, que eu expliquei na última aula. Lá nos aminoácidos, eu vou ter ligação peptídica, ou como diz a química orgânica, ligação amídica. Dentro do DNA, ou dentro do RNA, você encontra ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos. Então é diferente. A fosfodiéster é no ácido nucleico, a ligação peptídica ou amídica é lá a proteínazinha, tá? Pensando nisso, vamos olhar, pessoal, a primeira alternativa. Indica o processo de transcrição. Transcrição é síntese proteica. O que acontece no é que a molécula de DNA dá origem ao nosso RNA mensageiro. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó, não é uma transcrição, é uma... Perdão. O número 1, pessoal, representa a transcrição acontecendo. Então, vamos pensar o seguinte. A nossa molécula de DNA deu origem ao RNA mensageiro.
Só que, olha só, o que está acontecendo aqui nesse desenho? Me fala aqui, pessoal, esse DNA aqui está fazendo o quê consigo mesmo? O que eu entendo, pessoal, que está acontecendo aqui dentro? Em um. Molécula de DNA, molécula de DNA. É o que é isso? Pessoas. O que quer dizer esse desenho? Molécula de DNA. Tradução? Tradução? Não, a tradução cal, na formação de proteína. O DNA está originando. Essa voltinha mostra DNA dando origem a DNA. DNA originando DNA. O que é DNA dando origem a DNA? Formando DNA. DNA forma DNA. É o quê? Replicação. Replicação. DNA dando origem a DNA é replicação. 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 Então, a replicação, pessoal, é o DNA originando o DNA. Replicação. É o que está acontecendo. Digam, a transcrição acontece onde? A transcrição é a formação do nosso RNA mensageiro. Então, quando eu pensar, pessoal, em transcrição, ela acontece aqui, ó. Aqui sim. Aqui vai ser uma transcrição. Por que aqui é uma transcrição? Porque está dando origem ao nosso RNA mensageiro. Então, este fenômeno aqui representa uma transcrição. Porque está dando origem ao RNA mensageiro. Então, tradução ou replicação lá, transcrição aqui. E o nosso 5 representa a nossa tradução. O Adgão, por que é uma tradução? Porque está formando proteína, pessoal, polipeptídeo. Polipeptídeos são proteínas. Aqui eu vou ter tradução. Vou colocar mais em cima aqui para não ficar em cima do coisa. Ó. Tradução. Então, tem replicação, transcrição, tradução. Acertando aqui, ó, em um, eu vou ter uma replicação e não uma transcrição. Em 2, eu tenho uma transcrição e não uma replicação. Em 3, eu tenho uma... Pessoal, autoduplicação eu posso ter para o DNA. Não tem autoduplicação do RNA voltando a ser DNA de novo. Não tem como não, tá? Então, quem se autoduplica é o próprio DNA. Em alguns organismos, RNA consegue fazer isso também. 4, indica uma ligação fosfodiéster. Pessoal, esse 4 aqui, ó, é uma ligação que acontece na proteína. Outra cor. Que ligação é essa? Peptídica. Por que peptídica? Porque acontece onde? Entre quem? Aminoácidos. Entre aminoácidos. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, uma ligação peptídica. É uma ligação peptídica, porque ela acontece entre aminoácidos. Lembra? A ligação entre aminoácidos, a síntese deles, é uma síntese por eliminação de água, uma desidratação, e ela se chama ligação peptídica. Na biologia, é ligação peptídica. Lá para a química orgânica, é ligação amídica. Então, pode ser que o Gustavo, quando ele vai se referir aí a aminoácido, ele vai falar, ó, é uma ligação amídica. Para nós, em biologia, é peptídica, tá? Mas é a mesma ligação. Só muda o termo em função da ciência. Mas é ligação peptídica ou amídica. Então, não é uma ligação fosfodiéster, é uma ligação peptídica. Não é fosfodiéster. Lembrando, a fosfodiéster acontece entre nucleotídeos no DNA ou no RNA, né? Ou em um ou em outro. 5 indica o processo de tradução. Beleza, 5 realmente indica o processo de tradução que vem acontecendo. Então, pessoal, a letra E é a correta. O que é a tradução? É a síntese proteica. É quando o ribossomo faz a leitura do RNA mensageiro para poder ir montando a proteína propriamente dita. Então, lembra, pessoal, que traduzir aqui é síntese proteica. Tradução é síntese proteica. Beleza? Pessoal, dúvida nisso? Fizerem as observaçõezinhas? Tá tranquilo? Posso...
Aí, pessoal, quem está com o livro aberto aí, por favor, escreve aqui na frente. Você pode repetir o gabarito de todas da atividade para a sala, por favor? Posso. Ó, vamos lá. A questão 1 foi letra B de bola. 1, letra B. 2 foi letra A. A de amém. 2 foi letra A. 3 foi... A gente marcou o que na 3? 3 foi letra D de dado. D de dado. Agora, a 4 foi letra A, de avião, aviso, amor. E a 5 foi letra E. Deixa eu até marcar aqui. Letra E. Obrigada. Certinho? Vou limpar, hein? Pessoal, me ajuda aqui. A atividade online que vocês fazem lá no SAS é a nossa tarefa proposta? É a mesma coisa? Ou são perguntas diferentes? Iguais. Depende. Se você quiser fazer, elas são diferentes, mas se não, são iguais. Mas são as mesmas perguntas, não? Geralmente tá só eu falar. E São é iguais, diferente, igual. só que as perguntas são as mesmas. Tá. Você só muda a ordem. Não, tranquilo. Pessoal, olha só. Vamos fazer essa questãozinha aqui, porque eu sei que algumas dessas propostas, elas são mais puxadinhas, tá? Para fazer, pessoal, a questão 1, eu quero lembrar vocês o seguinte, quando se trata de homem e mulher, é o seguinte, mulher, ela tem sempre X, lembra? Mulher é XX ou XY? XX. Sendo que um X vem do pai e o outro vem da mãe. E o homem, pessoal, como é que ele é? XY. XY. Então, eu vou ter, pessoal, aqui, ó, no caso do homem, porque aqui é mulher, mas só a título de curiosidade. No caso do homem, eu vou encontrar, pessoal, um X da mãe e o Y do pai. Então, lembrem o seguinte, a Adigão é mulher, um X é do pai e outro é da mãe. A Adigão é homem, um X é da mãe e o Y é do pai, né? Só o pai pode passar o Y, tá? O nosso foco nessa questão é mulher. É menina. Quem é que pode ler a questão para mim, por favor? Pessoal, não tem que brigar para ler não, tá? Né? Vamos tirar para o aí. Pode, por favor. Duas mulheres disputam a maternidade de uma menina. Foi realizada a análise de um mesmo trecho do DNA, obtido de um dos cromossomos X de cada mulher e da menina. As sequências de bases do referido trecho gênico estão esquematizadas a seguir. Aí tem a sequência. Pessoal, olha o que eles compararam, gente. Olha só que esperteza desses técnicos. Eles analisaram o cromossomo X de cada mulher e da menina. Tem algum erro nisso? Se eu for fazer uma análise do cromossomo X da menina e comparar com o cromossomo X das mães? Dá certo? Ou pode haver erro aí dentro? O que vocês acham? E se aquele cromossomo X que eles estão pegando da menina for do pai e não da mãe? Boa, exato. A gente não sabe, pessoal. Vai que o X que ele pegou para análise é do pai. Não dá para comparar. Não tem como. Se com certeza aquele cromossomo X é da mãe, beleza. Mas se for do pai, então dá erro, tá, pessoal? Dá erro. Então, nessa técnica que eles usaram aí agora, você tem esse problema, tá? O X analisado pode ser da mãe, mas pode ser do pai também. Então, há esse problema nessa análise. Pensando nisso, né, que pode haver esse erro grotesco, eu vou marcar aí dentro que alternativa?
são suficientes para excluir a possibilidade... Que letra falou? Eu coloquei C. C. Não são suficientes, pois o cromossomo X da menina analisado pode ser de origem paterna. Exato. A gente está analisando o cromossomo, outra coisa, né, na verdade. Pessoal, é verdade isso, tá? Então, pode haver erro, porque, né, o cromossomo X analisado pode ser do pai, não da mãe. Então, tá errado, né? Vai falar assim, ó, não é filha dessa mulher, não. Não dá certo. Diga, mas por que elas estão disputando a maternidade, sendo que quem tem que fazer, tipo, exame, assim, de DNA é o pai, não a mãe? Porque não tem como fazer DNA da mãe, nasceu da mãe. Então, Não entendi nada. vai que, por exemplo, sei lá, a criança foi roubada pelo pai e anos mais tarde, eu também não entendi não, tá? Anos mais tarde voltou, né? Achou a menina, aí ele não sabe quem é a filha, aí faz o exame. Mas ficou estranho, geralmente é o pai mesmo. Sinto lhe informar, mas é verdade. Eles vão ter feito a questão para pai, não para mãe. Vai entender, né? Faz parte. Pessoal, a questão 2. A questão ficou clara, pessoal, para todo mundo? O erro que é cometido nessa questão? Na questão não, na análise que é feita, né? Pessoal, a questão 2. Lê para mim alguém, por favor. Questão 2. Bom, pessoal, última questão, rapidão. Manuel. Eu, para ler? Por favor, questão 2. Aí lê uma alternativa e espera só para eu acertar e valendo. Tá. Considere as alternativas a seguir sobre as propriedades do código genético. 1. Existem 24 tipos de aminoácidos que, agrupados em diversas sequências, formam todos os tipos de proteínas que entram na composição de qualquer ser vivo. Isso. Pessoal, olha só. Existem na natureza vários aminoácidos. Na matéria viva, pessoal, de interesse biológico, são 20. Cerca de 20 aminoácidos, entre os essenciais e não essenciais. Então, são 24. São 20. E não 24. Lê a segunda, por favor, Manuel. O código genético é universal, pois vários aminoácidos têm mais de um códon que os codifica. Pessoal, o código genético ele é universal, sim. Mas ele é universal porque o código, as trincas, elas são as mesmas para todo mundo. Muda a sequência. Mas, assim, o funcionamento do DNA é o mesmo para uma bactéria, para uma minhoca, para um ser humano, para uma planta. O funcionamento é o mesmo. Claro que a sequência ela muda. Então, ele é universal não por causa de aminoácido. Então, lembrando que DNA, pessoal, não tem nem aminoácido, tá? Na verdade, por favor. DNA tem nucleotídeo. Essa questão de mais de um códon para o mesmo aminoácido indica que ele é degenerado. Então, ele é degenerado e universal. Por que ele é degenerado, Digão? Porque mais de uma trinca, mais de um códon pode levar ao mesmo aminoácido. Agora, a sua universalidade é porque ele funciona do mesmo jeito para todo mundo, tá? O DNA ele funciona do mesmo jeito para todo mundo. A composição química é a mesma, muda a sequência, né? O alfabeto é o mesmo, muda a ordem. Lê a 3, por favor, Manuel. Peraí, tá pequeno. Nossa. A perda ou a substituição de uma única base nitrogenada da molécula de DNA pode alterar um aminoácido na proteína. Pode, pessoal, isso é verdade. Se mudar, pessoal, uma basezinha de lugar, um nucleotídeozinho, eu vou alterar talvez um aminoácido numa proteína. Isso faz uma diferença enorme em muitos casos, tá? Então, sim, se eu perder ou substituir uma base na molécula do DNA, eu altero sim a proteína, tá? Porque eu alterei a receita, eu altero, claro, o produto da receita, que é a proteínazinha. Então, é verdade. E a última, Manel? Os organismos, a relação entre o número de nucleotídeos de um RNA e o número de aminoácidos da proteína formada mostrou que A dividido por B igual a 3. Pessoal, isso é verdade. Por quê? Cada aminoácido está associado a uma trinca
Então, vou lembrar que aqui, ó, 3, um aminoácido. Eu posso colocar AA? Vocês vão entender que... Não, deixa eu escrever. Aminoácido. Ele está associado, pessoal, a 3 bases nitrogenadas. Ué, Digão, como assim? Pessoal, lembra que na leitura do DNA, né, quando é feito bases, quando é feito, pessoal, a leitura no nosso DNA, ele é lido de 3 em 3 bases. Então, uma trinca codifica um aminoácido. Então, uma trinca, ela chama um aminoácido. Então, realmente, a relação deles é de 3. Um aminoácido está associado a 3 bases. Ou 3 bases estão associadas a um aminoácido, tá? Poderia ter colocado assim também. Por isso que dá 3 essa divisão. Deixa eu colocar até assim, ó. Deixa eu colocar o contrário, que fica mais claro. Por que dá 3? Ctrl V. Pronto. Então, lembra que, pessoal, 3 bases nitrogenadas, elas chamam, elas codificam, elas se relacionam a um aminoácido. Então, como é uma relação de 3 para 1, a divisão de 3 bases para um aminoácido vai dar realmente 3. A relação está certa. É essa mesmo. Vou marcar, pessoal, a 3 e a 4 estão corretas. Qual é a alternativa? Pessoal, a 3 e a 4 estão corretas. C. Eu acho que é C. Pessoal, faça as demais em casa, por favor. Por favor, coloque em dia a tarefa online também. Eu vou iniciar um próximo capítulo na próxima aula, mas assim, Digão, responde tal para mim. Pode pedir, pessoal, na próxima aula que eu respondo, que eu explico, que eu vou fazendo, para não ficar dúvida nesse capítulo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela aula. Espero, por favor, que me passe a aula do barraco, que eu quero ver. Né? De repente eu posso... Digão, a aula do barraco foi excluída. Verdade. Sério? Porém, temos comprovações. Sabe por quê? A escola publicar isso fica chato, fica ruim. Tá doido. Você sabe que tava no YouTube, eles publicaram, deixaram os 2 dias e excluíram. Não deixa não, tá doido. Misericórdia. Mas, uma vez na internet, sempre na internet, né? E olha só, meu Deus do céu. A pessoa se virar mimo de TikTok depois, gente, porque eu vou ver só os áudios de algum vídeo, alguém dublando. Minha nossa senhora. É mais, ó, bater na madeira. E hoje outra tela ainda. Ele tem um vídeo de... Te mandar o vídeo no WhatsApp, tá? Mas assim, não conta pra ninguém que eu te mandar, não. A gente vai mandar você na maior seriedade, entendeu? Sim. Vocês são loucos, gente. Pessoal, obrigado. E eu achei outra pérola ainda, tem um vídeo de filosofia que ele tá proibido de se mostrar no país. Eu não entendi por que mais, ok. Vocês são comédia. Diga, eu não entendi o que você falou, Manel. Alguns alunos não fizeram a recuperação. Aí o Danilo pediu para fazer uma outra, aí eu fiz uma outra e postei, mas só para quem não tinha feito ainda. Ela fica aberta até... Era isso? Entendi. Eu nem sabia o que era, eu já fiz. Nem sabia o que era. É conhecimento. Como que um aluno fica de recuperação, né, gente? Fazendo negócio online ainda. Mas tudo bem, ok, né? Acontece. Meu pai falou que é falta de porrada. Que delicado, gente. Olha a pedagogia do amor, né? Misericórdia. Tá igual minha irmã com a minha sobrinha. Só na base da pressão. Pessoal, brigadão. Bom final de semana. Até semana que vem. Tchauzinho. Falou. Falou.